Beleza, tudo bem? Eu sou o professor Maico Loureiro e a gente vai falar um pouquinho sobre a parte das grandezas físicas. Galera, quando a gente falar na grandeza física, ela é muito importante para justamente identificar que tipo de grandeza a gente vai estar trabalhando. Como assim? Se a gente vai estar utilizando uma grandeza que nós vamos chamar de grandeza vetorial ou simplesmente de grandeza escalar. Então, vou colocar aqui que nós temos dois tipos de grandeza, a grandeza vetorial e a grandeza escalar. Você pode estar se perguntando, né? Qual é a diferença entre uma e outra? Galera, ela é muito simples. Isso porque a grandeza vetorial, vamos colocar aqui, ó, começar. Quando eu falo na grandeza vetorial, ela é ou serão as grandezas que vão possuir direção, sentido e intensidade. Então vamos colocar aqui direção, certo? Sentido e intensidade. Então, para a gente aqui, vamos imaginar da seguinte forma, só para tirar dúvida. Michael, o que vem ser essa intensidade? Bom, a intensidade para a gente vem ser justamente o valor numérico acompanhado de uma unidade. Por um exemplo, força. Força é uma grandeza vetorial. E você vai verificar que quando você pega uma grandeza vetorial, geralmente ela vem em um livro dessa forma aqui. Vou colocar F de força e você vê, ó, essa setinha aqui em cima. Essa setinha aqui em cima é o que nós chamamos de vetor. Viu, galera? Beleza? Bom, e aí nesse caso, a força é uma grandeza vetorial, pois ela tem a direção, o sentido e a intensidade. Por exemplo, direção vertical, horizontal, sentido direita ou esquerda, para cima ou para baixo, beleza? E a intensidade, como eu falei, nós poderíamos colocar um exemplo aqui, ó. Uma força de 10 newtons, certo? Nós podemos colocar vertical e para cima. Então, nesse caso, nós teríamos, por exemplo, um corpo que poderia ser uma bola ou uma caixa, mas eu vou fazer uma bolinha bem aqui, ó, tá? Então, tem esta bolinha. Aí eu vou ter um vetor, que é justamente essa setinha, parece uma flecha, dessa forma aqui. Aí eu coloco 10, que é o valor numérico, mais a unidade, que seria newton. Então, indica que eu tenho uma força vertical e para cima de quanto? De 10 newtons, beleza? Mas aí você vai verificar, se você tiver na dúvida, quem é vertical, quem é grandeza vetorial, basta lembrar, se você precisar de direção e precisar de sentido, claro que todas as duas vão precisar de uma intensidade, mas se ela precisar, se ela fizer necessário a direção e o sentido, elas serão grandezas vetoriais. No caso do que nós chamamos de grandezas escalares, certo? Uma grandeza escalar, ela não possui, galera, direção e nem sentido. Tá? Uma grandeza escalar não possui direção e sentido. Um exemplo disso que nós vamos ter agora, um exemplo de uma grandeza escalar, é justamente a grandeza, olha, tempo. Mas lembra que eu falei que ela precisa de uma intensidade? Eu posso ter um tempo aqui, por exemplo, de 1 hora. Percebe que eu tenho o valor numérico acompanhado da unidade de tempo. Ou eu poderia ter 1 minuto. Ou nós poderíamos ter 1 segundo. Então, percebo aqui que o tempo não se faz necessário dizer se é direita, esquerda, vertical ou horizontal. Então, grandezas que não fazem a questão de utilizar uma direção e sentido vão ser chamadas de grandezas escalares. Beleza, galera? Tudo bem? Então, só para a gente lembrar, exemplos que nós temos de grandezas vetoriais e grandezas escalares, demos aqui da grandeza escalar o tempo. Eu posso ter também, um outro exemplo é a temperatura, certo? A temperatura aqui, por exemplo, eu posso ter uma temperatura de 27 graus Celsius. Pronto. Não precisa dizer se é para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo.
Então, nesse caso, eu tenho uma grandeza escalar. Demos exemplo aqui de uma grandeza vetorial como sendo a força, mas também poderia ser, ó, a velocidade. Vamos imaginar que eu tenho um carrinho aqui muito estiloso, que está se movimentando. Aí nós podemos dizer assim, ó, que esse nosso carrinho tem uma velocidade, vamos colocar por aí, como um exemplo de 100 km por hora. Só que de forma o que, gente? Ele está indo de forma horizontal para a direita com uma velocidade de 100 km por hora, que é a unidade de velocidade. Beleza? Então, essa pra gente é a primeira aula, tá? Sobre a parte de grandezas escalares. Vou colocar aqui, eu sou o professor Maico Loureiro, certo? E essa é a parte 1 da nossa aula, beleza? Então, eu te aguardo na próxima aula que nós vamos trabalhar e falar sobre um pouquinho sobre a parte vetorial. Nesse caso, aquilo que nós podemos, galera, fazer como operações com vetores para dentro de forças e outras grandezas, beleza? Então, no mais, eu te aguardo.